Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui novamente para conversar com vocês sobre um outro assunto que ele está relacionado ao nosso assunto da aula passada sobre evolução. E o nosso tema de hoje é variabilidade genética e biodiversidade. Bom, evolução e biodiversidade. O que entendemos sobre biodiversidade? Como o próprio nome já diz, biodiversidade nós podemos ter como a diversidade da vida. Quando observamos essa imagem aqui, nós podemos ver que ao redor do planeta eles se constituem por diversas espécies de animais e de seres e também de plantas. Nós temos aqui falando que a biodiversidade ela trata da diversidade da vida em todos os ecossistemas existentes, ou seja, em todos os ecossistemas que existem ao redor do planeta. Ela é usada em referência não apenas ao número de organismos existentes. O que isso quer dizer? Que a biodiversidade ela não diz respeito só à quantidade de organismos, mas ela também diz respeito à variabilidade genética e das funções ecológicas desempenhadas por essas diferentes espécies. Ou seja, ela também fala de como esses seres são diferentes geneticamente e como esses seres possuem a sua especificidade e como eles atuam nesses ecossistemas, ou seja, que função esse animal, sendo tão diferente do outro geneticamente, ele vai desempenhar na natureza, qual é a importância dele para a natureza e como a natureza exerce influência em cima desse animal para fazer com que ele se comporte dessa forma. Então, nós podemos falar da biodiversidade em duas vertentes. A biodiversidade, falando da variabilidade genética entre indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, como nós aprendemos na aula passada, indivíduos de uma mesma espécie eles podem variar geneticamente dos seus, né, conforme eles possuem influência do ambiente. Aquele animal pode se sair melhor ou pior que outro, então ele vai responder de melhor forma ao ambiente. E também pode se referir à diversidade de espécies em um mesmo ambiente. Bom, aqui nós vamos falar sobre ecossistema. Bom, cada ser vivo ele está adaptado ao ambiente, ou seja, cada ser vivo ele está inserido em um ambiente, seja ele aquático ou terrestre, aquele animal ele está lá porque ele possui condições físicas e sociais de estar inserido naquele ambiente e ali ele vai viver, vai se alimentar, vai se reproduzir e vai conseguir passar seus genes adiante. E ele também desempenha um papel essencial para a manutenção do equilíbrio desse ecossistema. Então, nós temos aqui, por exemplo, um ambiente aquático e todos esses animais que estão aqui inseridos, eles têm o seu papel específico para manter esse ambiente saudável e funcionando da maneira como deve funcionar. Cada ambiente ele possui suas características físicas e com os seres que ele abriga, ele contribui para toda a dinâmica do planeta. Então, nós supomos que cada ambiente ele possui seu ponto de equilíbrio entre o ambiente e as espécies que ali vivem. Bom, variabilidade genética na biodiversidade. Os seres vivos eles são caracterizados por variações genéticas hereditárias. Nisso a gente vai lembrar da nossa aula passada, que as características genéticas elas são hereditárias. O que isso significa? Significa que o pai e a mãe vai conseguir passar os seus genes à prole que vai vir adiante, ou seja, aos seus filhos, conforme sofrem a ação da seleção natural, ou seja, o ambiente ele vai exercer influência sobre esses seres e esse ser vai conseguir ou não transferir seus genes adiante, ou seja, ele vai obter sucesso em transferir seus genes adiante ou não. Essa é como funciona a seleção natural. E isso diz respeito a como esses seres repassam essa variabilidade genética aos seus filhos e como toda a dinâmica de um ecossistema ocorre. Ou seja, a manutenção e cuidado dessa
de toda essa diversidade genética, ela é muito importante porque cada espécie ela possui um potencial adaptativo. Ou seja, já que isso ocorre de maneira natural na natureza, então a gente supõe que cada espécie ela possui a capacidade de se adaptar e de se dar bem naquele local. Então nós temos que zelar por essa variabilidade genética, né, e essa biodiversidade toda. Bom, se nós tivermos uma baixa variabilidade genética, por algum motivo que seja, e somarmos com uma mudança ambiental drástica, o que pode acontecer com aquela espécie? Ela pode ser extinta, ou seja, se aquele ecossistema não tiver em equilíbrio, alguma espécie ali ou outra, ela pode começar a ter uma baixa variabilidade genética, ou seja, ela vai sofrer uma pressão muito forte de seleção natural de uma forma não favorável. Ou seja, essa espécie ela vai acabar tendo alguns indivíduos que não vão conseguir passar os seus genes adiante para a prole. Ou seja, vamos pensar assim, já que possui uma baixa variabilidade genética, significa que aquela espécie ela não está conseguindo ter filhotes. Estão morrendo mais espécimes do que nascendo. E isso é por alguma razão, seja ela por falta de alimento, por falta de moradia, ou por alguma coisa que aconteceu naquele ambiente que transformou toda essa dinâmica de uma maneira muito forte. Seja ela uma queimada, por exemplo, um acidente, um desmatamento muito forte, pode acabar levando algumas espécies a serem extintas. Desequilíbrio ambiental e conservação. Muitas atividades humanas, elas podem interferir diretamente no equilíbrio ambiental. E a diversidade genética que ali a gente encontra. Isso vai prejudicar a sobrevivência de várias espécies de animais. Por exemplo, quando o ser humano ele desmata uma área muito grande para plantio, o que acontece com os animais que ali viviam? Né? Nós temos que pensar nisso. O que aconteceu com todo aquele ecossistema que tinha ali? Não sumiu simplesmente. Os animais ou morreram ou tiveram que se adaptar a algum outro local, ou seja, algumas atividades humanas acabam que interferindo de maneira muito direta ao ecossistema e acabam que gerando um outro tipo de sistema que acaba não sendo tão variado assim. Ou seja, toda aquela vida que ali havia, toda aquela diversidade que ali acontecia, aquele número de interações, de animais se reproduzindo, se relacionando, socializando, se alimentando, aquilo ali não existe mais. Algum exemplo que pode acontecer é o ser humano acaba desmatando uma área muito grande para plantio. E acaba plantando alguma coisa lá que não seja nada variável. Por exemplo, só alguma plantação enorme de cana ou alguma plantação enorme de soja. O que é que existe ali? Existe soja? Existe mamão, maçã, banana, milho? Não, vai existir só soja. Ou então só cana. Então isso significa que esse ambiente é diverso? Não, esse ambiente não é diverso. Ele possui uma baixa diversidade. Uma diversidade muito baixa, porque o que encontramos ali é praticamente só cana-de-açúcar. Isso aconteceu devido à interferência das atividades humanas, que acabou interferindo em toda a dinâmica que aqui nesse grande pedaço de terra poderia ter existido antes. Então, levando em consideração esse tipo de situação, como nós podemos preservar a variabilidade genética e a biodiversidade de um lugar? Com o passar dos anos, devido à grande ação do ser humano no ambiente, graças a Deus, e muito bom que o ser humano ele vem percebendo como é importante preservar a natureza. Mas por que preservar a natureza? É só benéfico para a gente? Será que é só para termos um lugar bacana para ir? Ou um lugar bacana para podermos ver um animal ou outro? Não, preservar a biodiversidade é bom para a gente sim, mas é tão bom para as espécies que ali vivem, para podermos ter registro delas,
para a gente poder preservar a vida dessas espécies, tanto animal quanto vegetal, para que termos alguma área de reserva para esses animais e essas plantas não terem a ação do homem, que acabe prejudicando de alguma forma. Elas são áreas que apresentam algumas características naturais muito importantes e, de uma forma geral, elas não são mexidas, tá? Elas são protegidas pelo governo e elas possuem um intuito de realmente guardar essas amostras de populações de animais e de planta e tentar manter o ecossistema funcionando da maneira mais natural possível. E elas são divididas de duas formas. Unidade de proteção integral, elas permitem apenas o uso indireto, dos recursos naturais, apenas como uma forma de recreação, de turismo ecológico, de pesquisa científica e educação. Ou seja, você não vai poder ir ali e usufruir daquele espaço de forma direta, por exemplo, pegando uma planta de lá e levando para sua casa ou pescando, não pode. Você não pode interferir na dinâmica daquele ecossistema de forma direta, assim. Você pode somente ir ali, passear, fazer um certo turismo, porém tudo muito bem restrito. Você não, a maioria das vezes você não pode tocar, você só pode estar ali. Em algumas exceções, isso é aberto à pesquisa científica, porém de maneira que você nunca retire nada de lá. É protegido de maneira integral. Enquanto a outra forma aqui, deixa eu tirar, é a unidade de uso sustentável. Ela vai permitir o uso daquele lugar, porém de uma maneira menos restrita. Você vai poder utilizar de uma maneira responsável e sustentável os recursos naturais que ali possuímos. Elas permitem o uso de coleta e o uso de recursos de forma responsável. Ou seja, você não vai poder ir ali e fazer o que quiser, mas você vai poder ir ali, fazer o uso moderado, normalmente é tudo regrado. Então, de certa forma, ele promove o uso sustentável de maneira que você não degrade aquilo de forma permanente. Ou seja, por exemplo, se você retirar uma planta, você vai ter que replantar outra no lugar, ou então é tudo de uma forma mais restrita, mas não tanto quanto a de proteção integral. A integral realmente você não vai poder mexer. Bom, pessoal, é isso que tínhamos para hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. E nós enviaremos uma atividade sobre esse assunto em PDF. Muito obrigada e até a próxima aula.